Olá! No programa de Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre cotas sociais de contratação para o trabalho. Desde o ano 2000, a Lei de Aprendizagem estabelece que todas as empresas de médio e grande portes são obrigadas a contratar adolescentes e jovens com idades entre 14 e 24 anos. Essa é uma forma de possibilitar uma primeira experiência profissional, o primeiro emprego. Neste caso, eles devem ser contratados pelas empresas como aprendizes de ofício, ação determinada pela Classificação Brasileira de Ocupações, o CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego. Hoje, muitos jovens encontram dificuldades para conseguir o primeiro emprego, uma realidade que é comprovada por estatísticas recentes do governo federal. Diversos projetos de lei estão em tramitação no Congresso Nacional e têm como foco o incentivo à oferta de trabalho para esse segmento da população. Esses projetos prevêem desde a criação de cotas até a renúncia fiscal para empresas. E para participar do programa de hoje, estão aqui no estúdio a auditora fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego no Ceará, Elizabeth Alice de Araújo, e o advogado trabalhista Pedro Cavalcante. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bem, os senhores acreditam que essa dificuldade do jovem de encontrar, o primeiro emprego é por falta de oportunidade, falta de capacitação, ou realmente porque tem as empresas que não estão cumprindo as cotas? Como vocês avaliam a atual realidade? Na verdade, as empresas exigem que a pessoa tenha alguma experiência profissional para lhe dar aquele primeiro emprego. Mas, obviamente, como é o primeiro emprego, a pessoa não vai ter essa experiência. É o que dificulta o acesso nessa faixa de idade ao emprego. Então, essa lei ela é importante por quê? Porque ela é uma maneira do jovem começar a trabalhar dentro de uma experiência de aprendizagem, que ele vai estar ao mesmo tempo cursando uma instituição que vai lhe direcionar para aquele emprego ao qual ele está sendo capacitado e, ao mesmo tempo, proporciona essa experiência prática, na sua linha de formação. Pois é, essa proposta tem a ideia de trazer ao jovem aquilo que ele não teria se ele não tivesse uma experiência conciliadora entre o estudo e o aprendizado prático, a experiência profissional. Que é como ela disse aqui, há um ciclo vicioso, a empresa só contrata se tiver experiência e você só adquire experiência se trabalhar. E se você não conseguir conciliar, não tiver programas do governo que incentivem essa conciliação entre esses dois fatores, muito dificilmente essa faixa etária, que hoje é atualizada pelo IBGE já deste ano de 2010, é a maior faixa, é onde se encontra a maior parte da população, entre os 14 e os 24 anos, exatamente o objetivo central dessa lei do aprendiz. Qual é a cota que as empresas devem cumprir com relação aos aprendizes e a quantidade de funcionários necessária para que ela seja obrigada, na verdade, a ter essa cota? A cota é de 5% no mínimo a 15% no máximo. A fiscalização só pode exigir o mínimo, que são 5%, mas a empresa, a seu critério, como algumas já tomam essa iniciativa, chegam até a cota máxima de 15%. E o porte da empresa é o seguinte, ela não pode ser nem microempresa, nem empresa de pequeno porte, embora essas empresas voluntariamente possam contratar aprendizes dentro desse percentual de 5 a 15. Agora, elas não estão obrigadas pela lei, portanto, elas não serão fiscalizadas quanto a isto. E o número mínimo, na realidade, a legislação não fala, mas se estabeleceu, fazendo um cálculo em cima desses 15%, que é o máximo, que as empresas até 7 empregados não está sendo exigido. A partir de 7 já se exige. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, hoje falando sobre as cotas sociais de contratação de trabalho. Bem, quais são as condições básicas na contratação do aprendiz? O aprendiz é uma coisa que é preciso a gente deixar bem claro, ele é um trabalhador com carteira de trabalho assinada. Ele não é um contrato que não tenha vínculo empregatício, ele tem. Então, quais são os requisitos? Ele está contratado de carteira assinada pela empresa, ele está cursando um curso de aprendizagem, muitas vezes surge a dúvida, ele pode estar fazendo um curso de informática, ele pode estar fazendo um curso qualquer. Não, são cursos específicos de aprendizagem que eles são cadastrados no Ministério do Trabalho. E consta do site do Ministério do Trabalho a listagem desses cursos que já passaram por uma aprovação prévia. Concomitante a isso, esses aprendizes, eles
frequentam o ensino regular, né? Até os já de maiores de 18 anos, geralmente já têm terminado, né? O ensino médio. Mas, normalmente, os mais jovens, eles tanto frequentam a escola regularmente, e é obrigatório que estejam frequentando, fazem o curso e trabalham na empresa. São esses 3 requisitos. Existe uma carga horária, um limite de cumprimento de atividades? Na realidade, o curso vai determinar, porque é como se o trabalho fizesse parte daquela capacitação. Faz parte da capacitação, ele compreende dentro daquele horário, não pode exceder a 8, mas vai depender de quanto é tempo de curso teórico e quanto é a parte prática, não é isso? Prática. Para se chegar ao tempo total do contrato, né? Do contrato. Por dia, na carga horária. O contrato, ele tem um período determinado? Até no máximo 2 anos. No máximo 2 anos. É muito definido pelo curso. Ou até completar os 24, né? Até Quem está nessa faixa aí, né? Que já está pertinho. Agora, o curso ele vai determinar quantas horas vão ser atividades práticas, quantas vão ser atividades teóricas. Aí, baseado nisso, não vai poder passar de 8 horas para quem terminou o ensino fundamental, até 6 para os outros. E conta tanto as atividades práticas quanto as atividades teóricas. Elas contam como horas trabalhadas. Então, esse limite de 8 é somando o tempo que ele está no curso e o tempo que ele está no trabalho. Exatamente. É bom lembrar também que as entidades habilitadas são aquelas que compõem o sistema ESTA, Senais, né, e tal, e também aquelas cadastradas no Conselho Tutelar do município, né, isso de acordo com o Ministério do Trabalho, também cadastrado no Ministério do Trabalho. Bem, que tipo de atividades esses aprendizes podem exercer? Olha, existe uma celeuma muito grande com relação à atividade que exige formação profissional, né? Porque até pouco tempo se considerava que certas atividades mais simples não exigiriam essa formação, por isso elas não entrariam nem com base de cálculo da cota de aprendiz de uma empresa. O entendimento do Ministério do Trabalho tem sido que praticamente todas as funções, elas exigem hoje uma formação profissional, porque mesmo a função que você considere mais simples, a pessoa tem que ter noções de relacionamento interpessoal, a pessoa tem que ter noções básicas de matemática, de português, ele não pode ser um profissional totalmente descapacitado, né? De redação, né? De uma série de fatores, e isso engloba muitas profissões, né? A gente poderia, na verdade, mais ou menos limitar as que não poderiam, acho que seria mais fácil. Porque aí você não pode ir em atividades insalubres, você não pode trabalho noturno, né? A menor aprendiz, uma série de fatores que são vedados já pela legislação. E aí você, dentro disso, você limita. Aqui não pode. A partir daí você vai ver o que pode, praticamente todas as funções, exceto as gerenciais e as de diretoria, né? Que também algumas delas não entram para o cálculo, né? Nível superior. No nível superior, e aí por diante. Quando houve uma modificação na legislação há alguns anos, antes era até 18 anos, nós tínhamos mais dificuldade, por quê? Porque realmente, se você pegar aquele quadro da OIT, das piores formas de trabalho infantil, que é considerado até o menor de idade, de 18 anos, ia ter trabalhar com material pérfuro cortante, aí entrava a costureira, ia ter atividade insalubre, várias atividades. Então, quando a lei passou a ser 24 anos, ampliou muito. Porque aquelas empresas que não poderiam ter aprendizes, porque sua atividade era insalubre ou era perigosa, ele contrata um aprendiz maior de 18 anos. O entre 18 e 24, ele não vai ter essa limitação com relação à insalubridade e periculosidade. Só o até 18. O até 18 realmente ela não pode contratar. Não pode. Agora, hoje, não só por parte das empresas, mas o próprio governo tem investido em alguns tipos de programas voltados para os aprendizes, né? Vocês poderiam falar um pouquinho sobre esses programas que têm sido desenvolvidos? Agora, não só as empresas, mas também o governo tem investido em alguns programas voltados para os aprendizes, né? Que programas são esses? Várias iniciativas de novos cursos vinculados ao governo do estado, cursos promovidos também com benefício do governo federal. Agora, a gente queria aproveitar essa oportunidade para divulgar alguns trabalhos paralelos à lei da aprendizagem, que a gente utiliza a lei da aprendizagem como uma maneira de reinserir jovens à comunidade. Tem um trabalho muito bonito que é desenvolvido em parceria com o governo do estado e algumas empresas com relação a jovens que estão em medida socioeducativa, jovens que cometeram infrações e eles estão realmente dentro daquela unidade em que eles não podem sair, e algumas empresas concordaram em colocar dentro da unidade a sua unidade de fabricação, e eles estão trabalhando de carteira assinada e ao mesmo tempo cumprir essa medida socioeducativa. O que são jovens que vêm de situação de vida muito complicada, que cometeram realmente crimes
consideráveis, tanto que estão contidos ali dentro, né? E tem essa oportunidade de ter o primeiro trabalho com carteira assinada, de estar fazendo um curso. Alguns estão sendo aproveitados pelas empresas depois como trabalhadores normais, tem um índice até considerável, e é uma maneira de reinserir essa pessoa na sociedade, né? Isso mostra a essencial importância que tem a atuação do governo, tanto estadual, em todas as esferas, estadual, federal e municipal, exatamente para propiciar ao jovem uma nova experiência, tirar, por exemplo, daquela experiência de violência sexual, de todos os tipos de violência que ele encontra na rua mais cotidianamente, e trazer ele para uma experiência nova, que é o trabalho, a construção do indivíduo diferente através do trabalho, é dar a ele uma experiência, um novo horizonte, capacitá-lo e aí, nesse caso, vamos dizer, regenerá-lo, né, de certa forma, porque nós encontramos jovens que eram infratores, como ela relatou aqui, que mudam a sua perspectiva de vida e acabam saindo daquela criminalidade e tendo um novo horizonte à frente, que eu acho que ninguém opta por ser um criminoso, com algumas exceções, é claro, a gente não pode generalizar, mas ninguém opta por ser um criminoso. Então, se você tem opções, tem horizontes, então você não vai procurar aquele caminho. É por isso a importância fundamental do governo atuar, inclusive porque o governo é quem tem talvez a maior quantidade de vagas disponíveis, inclusive para estar esses jovens atuando dentro do governo, como tem um programa Primeiro Passo aqui no estado, hoje a gente anda na Justiça do Trabalho, e onde a gente anda nos órgãos públicos, a gente encontra os jovens lá trabalhando, tendo uma nova experiência de vida, tendo contato com pessoas que tiveram uma experiência de vida diferente daquela que ele tem no dia a dia dele, e isso é importantíssimo para a formação do jovem, né? Complementando o que você falou, isso é uma coisa importante. Eu conversando com algumas pessoas que atuam nessa área da educação profissional, dizendo que para o jovem, muitas vezes, que mora numa comunidade extremamente carente, que tem contato com o traficante, que tem contato com a realidade de violência, as pessoas com que ele conviveu a vida dele inteira são aquelas pessoas, as pessoas que lidam com o tráfico. Então, ele não conhece outra realidade de vida. No momento que você tira daquele bairro, que você traz ele para uma empresa aqui no centro da cidade, aqui na Aldeota, diz que só o percurso já mostra a ele uma outra realidade, outro tipo de habitação, outras pessoas. E aquelas pessoas que ele encontra no trabalho são paradigmas para ele. Ele passa a ver, olha, existe outra possibilidade, eu posso começar a estudar, eu posso ser como aquela pessoa que hoje é meu chefe, como aquele colega que está na mesa a meu lado no trabalho. Realmente muda a realidade desse jovem. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, hoje esclarecendo a lei da aprendizagem e cotas sociais no trabalho. Bem, qual é, na verdade, a diferença entre os jovens aprendizes e os estagiários? A principal diferença é o vínculo empregatício. O aprendiz, ele tem um vínculo, um contrato de emprego, ele tem carteira assinada. O estagiário, não. O estagiário, ele está tendo uma experiência profissional dentro da sua linha de aprendizagem, dentro do curso que ele está fazendo, mas ele não tem vínculo empregatício com a empresa. É só mesmo para ele ter a experiência. O aprendiz é trabalhador contratado. Exatamente. Basicamente, essa aí é a essencial diferença entre um e outro. O estagiário realmente ele não tem um vínculo de emprego, embora tenha tido alguns benefícios com relação à nova legislação, que ele concedeu férias e tal, e alguns outros direitos, mas mesmo assim ele não... A essencial diferença é essa, é o vínculo empregatício. O aprendiz ele é um empregado como outro qualquer, com algumas diferenças, e o estagiário não, ele tem um contrato através de uma instituição de ensino para fazer o estágio. Agora, as empresas que não atingiram ainda a cota estão interessadas realmente em contratar esses jovens aprendizes, mas ainda não sabem como, né? Qual é a orientação que vocês poderiam dar para esse patrão, vamos dizer assim? Prioritariamente procurar o Sistema S, né? O Senai, Senac, Senat, que são as instituições que estão credenciadas assim de uma forma prioritária. Como às vezes elas não conseguem dar vazão a essa demanda, que hoje em dia existe uma demanda importante por jovens aprendizes em função das fiscalizações. A gente está fazendo muita fiscalização, o governo federal ele tem uma meta bem importante com relação à inserção de aprendizes no mercado de trabalho. Esse ano até agora foram mais de 3.000 aprendizes que ingressaram somente de janeiro para cá. Então, como às vezes não é o número suficiente, aí tem outras instituições, geralmente organizações não governamentais.
E você pode também procurar informações lá no próprio Ministério do Trabalho, mas o primeiro passo é procurar as instituições e lá vai captar o aprendiz para a sua empresa. Algumas já estão fazendo assim, a empresa faz a captação daquele trabalhador, encaminha o trabalhador ao curso, depois que o trabalhador está matriculado, ele começa a trabalhar. Às vezes filhos, os próprios funcionários, que é uma coisa boa, né? Porque estimula assim dentro da família o trabalho. Pois é, e é um caminho interessante a ser percorrido, esse último citado, que é exatamente a empresa ir atrás do empregado e já o colocar dentro do curso, porque às vezes não se pode esperar só a iniciativa do menor aprendiz, que não tem esse conhecimento, não tem experiência de vida para buscar o conhecimento e buscar saber como ele pode estar trabalhando, às vezes o pai também não tem, e a empresa que, além de ter essa obrigação, pode ter esse papel social importante, que é de exatamente buscar o jovem naquele nicho, fazer parcerias com escolas, com coisas, no sentido de aqueles alunos que sejam mais estudiosos possam estar, por exemplo, sendo encaminhados à empresa, a empresa vendo que eles têm capacidade realmente, procura uma instituição, o matricula e o traz como empregado aprendiz, que seria o ideal, é o que geralmente acontece em países desenvolvidos. A empresa não fica esperando o Ministério indicar, nem o Senai procurar, nem ninguém procurar, ela vai diretamente na sociedade e inclusive estimula projetos de pesquisa de campo, projetos de estudo dentro da escola, ciências, feiras de tecnologia, feiras de ciência dentro das escolas, exatamente buscando novas pessoas para compor aquele quadro que deixa, e aí deixa de ser uma obrigação legal, inclusive com multas pesadíssimas, que podem chegar a 119 mil, e passa a ser uma obrigação espontânea, uma contribuição da empresa, fazendo o seu papel social, a função social da empresa, né? Então a gente pode dizer que é vantajoso para qualquer empresa contratar o jovem aprendiz. Não tenha dúvida, não só pelo fato de você estar podendo atuar diretamente na formação daquele seu empregado futuro, porque aí você vai construir o empregado da maneira que a empresa tem necessidade, certo? Não vem um empregado pronto já com conceitos externos, às vezes experiência de outras empresas, que não são aquelas que agregam para a empresa. A empresa às vezes tem um perfil diferente de outras empresas. E aí quando você encontra, a empresa encontra um empregado aprendiz, ela pode formar um empregado dentro dos paradigmas que ela tem lá de formação dos seus empregados, de trato do empregado com a empresa e de relações entre uns e outros. Agora, como é que tem sido feita a fiscalização com relação a isso? A fiscalização ela é feita com a notificação à empresa para comparecer ao Ministério do Trabalho. Lá a gente inicia a ação fiscal, dá todas essas informações, orienta a empresa. Agora a gente já passou um pouco dessa fase de orientação, porque no início as empresas não tinham nem conhecimento da lei. Agora não, elas já têm conhecimento, a gente já está mais numa fase de acompanhamento, mas a gente chama as empresas e exige o cumprimento da cota. E as empresas captam esses aprendizes nos cursos, ou então diretamente, dessa maneira que o doutor falou, e contratam, e a DRT está sempre acompanhando se estão ocorrendo as contratações da maneira correta. E também uma coisa muito importante, se o trabalho desenvolvido pelo aprendiz está dentro daquela linha de formação, porque não adianta contratar o aprendiz só para deixar ele lá sem fazer nada, ou para colocar numa função que não é aquela para a qual ele está sendo qualificado. Só adianta contratar o aprendiz se for dentro do que a lei determina, dentro das atividades que vão complementar aquele curso que ele está fazendo. Caso a empresa não esteja cumprindo a cota, o que acontece? Ela é passível de autuação. Agora, o Ministério do Trabalho ele atua muito na questão preventiva, nessa questão de orientação, e também buscando sempre a regularização, porque o nosso interesse é que o aprendiz seja contratado, não que a empresa seja penalizada. Então a gente tenta demonstrar à empresa todas essas vantagens que tem a aprendizagem, inclusive existem outras vantagens. O fundo de garantia dele é só 2%, não é 8% como os outros trabalhadores, ele não é vinculado ao piso salarial da categoria, ele recebe só o salário mínimo hora, embora a empresa pague as horas que ele está no curso. Então ele, entre aspas, não seria um trabalhador tão caro, né, se você pensar em termos de custo para a empresa. E tem esse grande benefício dela estar contratando uma pessoa que tem uma formação profissional e que está sendo educado pela própria empresa, dentro daquela filosofia da empresa. Ok, obrigada pela participação dos senhores aqui no programa de hoje. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre a lei da aprendizagem e as cotas sociais de contratação do trabalho. E não esqueça, você também pode participar do programa de Fato e de Direito, mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado.
Participe, o nosso e-mail é o defatodedireito@trt7.jus.br e o nosso telefone é o 85 3388 9426. Para você que está nos acompanhando e conhecendo mais sobre a Justiça do Trabalho, não perca o próximo programa. A gente se vê. Até lá!